Vamos falar sobre biotipos. Como descobrir o seu biotipo e as suas proporções corporais. E aí, prontas para descobrir qual que é o seu corpo? Quais são as suas formas e como valorizá-las? Por que eu resolvi começar a nossa jornada falando sobre isso? Porque é muito importante que você se liberte daquele sabotador que é achar que você precisa ser magra ou que você precisa ter o corpo ideal para se vestir bem ou para ser estilosa. Você não precisa ser magra, nem ter o corpo ideal para se vestir bem. Não precisa. Pode acreditar no que eu estou te falando. O que você precisa é entender o seu corpo, entender as suas medidas, entender as suas particularidades, entender a sua proporção, para que aí você saiba como trabalhar com o seu corpo, saiba aonde valorizar, aonde disfarçar, né? Entender quais são as modelagens que vão favorecer isso para você. Porque já parou para pensar quantos corpos diferentes a gente tem nesse mundo? Ainda mais nós brasileiras, que somos cheias de curvas, né? E nuances de corpos diferentes. Como a gente vai padronizar isso? Como a gente vai padronizar um corpo, né? Como a gente vai padronizar uma confecção de roupa? Então, primeira lição do dia. Sempre que você vestir uma roupa e ela não ficar legal, preste atenção nessa dica. A culpa não é sua. A culpa é da roupa. Aquela roupa que não foi feita para o seu corpo. E o certo que a gente vai aprender aqui hoje é você encontrar a roupa certa para o seu corpo. É isso que nós vamos fazer aqui hoje. Então, essa liberdade que eu quero que vocês entendam. Entender o seu corpo, como é que ele funciona, é a ferramenta para você aprender a se vestir melhor. Né? A gente tem o costume de olhar vitrines e modelos e redes sociais e querer vestir aquela roupa que a gente acha bonita. Só que muitas vezes aquela roupa que a gente vê e acha bonita, na gente não fica tão legal, não fica tão bonita. Por quê? Porque o corpo é diferente, o corpo pede uma outra coisa. E é isso que a gente vai aprender. Então, vou ensinar para vocês como vocês vão tirar a medida. Mas primeiro eu quero explicar para vocês quais são os 5 biotipos que nós temos. A gente tem um biotipo ampulheta, onde ombros e quadris são proporcionais e a cintura é menor. O segundo biotipo, triângulo de base, aonde o seu quadril é maior em relação aos ombros e a sua cintura ainda é fina. Nós temos o triângulo invertido, onde os ombros são mais largos que o quadril e a cintura é fina. E nós temos o biotipo retângulo, onde as medidas de ombro, cintura e quadril são muito próximas. E por último, temos o biotipo oval, onde ombros e quadris têm medidas parecidas, mas a medida da região abdominal da cintura ela é maior. Então, dentro desses 5 biotipos, a gente determina eles através das medidas, que é com a temida fita métrica, que eu sei que vocês têm medo dela, mas daqui para frente vocês não vão ter mais, porque ela vai ajudar vocês a desvendarem esse mistério sobre os biotipos, tá? E como é que vocês vão fazer essa medida? Bom, a primeira medida que vocês vão tirar é a dos ombros. Então, vocês vão pegar a fita métrica, passar em volta dos ombros, um pouco acima da região do seio, tá? A gente não inclui os seios nessa medida. E aí, vocês vão ter a primeira medida, que é a medida dos ombros. A segunda medida que vocês vão tirar é a da cintura. Caso vocês tenham alguma dúvida aonde exatamente está a cintura, vocês podem se curvar levemente para o lado, aí vai fazer uma dobrinha, nessa dobrinha vocês vão marcar ali a sua cintura. E a terceira medida é na região do quadril. Essa medida do quadril, vocês vão pegar na onde o bumbum é o maiorzinho, sabe onde o bumbum empina um pouquinho? É ali que vocês vão pegar a medida do quadril. E agora vocês têm essas 3 medidas, certo? E aí vocês vão agora descobrir qual que é o biotipo de vocês. Então a gente volta lá naquela regrinha. Então se você pegou a sua medida de ombro e quadril e você viu que elas são bem próximas, assim, uma diferença de no máximo 5 centímetros, digamos assim, e a cintura é bem mais fina, uma diferença bem grande em relação aos ombros, então você é do tipo ampulheta. Mas se você pegou suas 3 medidas e percebeu que a sua medida do quadril ela é maior do que o ombro, mais de 10 centímetros, e a sua cintura continua com uma diferença bem grande em relação aos ombros, é sinal de que você é triângulo de base.
E aí, se você pegou suas medidas e percebeu que a medida do seu ombro tem a mesma diferença, assim, de mais de 5 até 10 em relação ao quadril, então você é um triângulo invertido. E aí, se você pega medidas de ombro, cintura e quadril e elas estão muito próximas, 2 centímetros, 3 centímetros, ali tudo muito parecido, você é um retângulo. E por último, há o biotipo oval, onde você vai perceber que a medida do ombro e quadril são mais ou menos parecidas, mas a medida da cintura vai ser a maior de todas. E aí você é oval. Por que isso é legal você saber, meninas? O primeiro passo é para a gente entender como a gente vai trabalhar o seu corpo. Eu recebo muitas mensagens, eu sou baixinha e gordinha, eu estou acima do peso. Isso não interfere muito na questão de como se vestir. É claro que vai ser levado em consideração. Mas entende que você falar para mim assim, eu sou baixinha e estou acima do peso. Sim, mas qual é o seu biotipo? Quando eu olho para você, qual é a região do seu corpo que se destaca? É o quadril? É a cintura? É o ombro? Como funciona o seu corpo? Você estar acima do peso não é um biotipo. Não te determina estar ou não acima do peso. Por isso que é muito importante que você saiba o seu biotipo, tá? E é dessas medidas que você vai descobrir. E aí vem a parte do visual, que aí entra a parte, estou acima do peso, e, eu sou mais cheinha aqui, eu tenho mais gordurinhas na coxa. Essa parte é a nossa percepção visual. Quando eu me olho no espelho, qual é a parte em mim que se destaca? São os seios, eu tenho um seio mais farto, é um bumbum, eu tenho um popozão, é a coxa, eu tenho uma coxa mais grossa. Então, dentro do seu biotipo, qual que é a característica que se destaca, tá? Porque o que eu quero que vocês entendam. Existem 5 biotipos, certo? Mas vocês entendem que a gente colocar você dentro de um deles ainda é muito pouco, porque ainda assim existem muitas variedades. É isso que eu quero que vocês entendam. Existe o biotipo métrico, que é esse um dos 5 que a gente descobre. Só que dentro de cada um, ainda existem milhões de possibilidades. Então, por exemplo, dentro do ampulheta, existe a menina que pode ser ampulheta mignon, que é aquela menina magrinha, pequenininha, mas ela tem um corpinho violão. Do mesmo jeito que hoje em dia a gente tem as meninas plus sizes, que também são ampulheta, que são muito cheias de curvas e formas. Vocês entendem que olha o degrau que a gente sobe de diferença de biotipo, e todas são ampulhetas. A mesma coisa as meninas triângulo de base, por exemplo. Pode ser uma menina triângulo de base que tenha bastante seio, ou ela pode ter seios pequenos. E isso faz muita diferença na hora que a gente vai determinar opções de decote, opções de sobreposições de peça, tipos de acessórios que ela pode usar, porque ela tem um seio mais farto ou não. Então, vocês entendem que a gente precisa somar características. Então, a primeira coisa que você descobriu foi qual categoria você tá. E agora a gente vai anotar na sua percepção visual quais são os elementos que se destacam, para que a gente também leve isso em consideração na hora de entender as modelagens, tá? E é por isso que, quando você entende o seu corpo, quando você entende as suas particularidades visuais e quando você entende a sua proporção corporal, quando você entende tudo isso e entende quais são as melhores peças, descobre o que te veste melhor e que te valoriza, você vai perceber que essa busca desenfreada de um corpo perfeito para se vestir bem vai por água abaixo, tá? Então é claro que você tem que ter um corpo bonito, um corpo que faça você se sentir bem, feliz, mas porque você quer, não porque a moda ou o padrão externo está impondo para você, tá? Então seja bonita pelo que você é, tenha saúde, um corpo saudável para você curtir bastante a vida, mas não faça isso pelos outros, faça por você. Você tem que se sentir bonita com o corpo que você tem, tá bom? Essa é a nossa dica de hoje também. Obrigada pela sua companhia, eu fico muito feliz de ter você aqui. Um grande beijo, meninas, e um ótimo dia.